Pessoal, o Trello que você conhecia mudou. O Trello é um facilitador e gestor de tarefas, que atualmente ele é gratuito e milhares e milhares, quase milhões de pessoas, são milhares, usam ele em todo o mundo. Porém, ao decorrer do tempo, ele vem trazendo algumas mudanças, sendo uma delas justamente as limitações de pessoas no espaço de trabalho. Então o que eu fiz aqui? Abri um artigo que ele fala sobre isso e aí você vai ficar sabendo exatamente o que você precisa fazer e caso você tenha mais de 10 usuários, o que vai acontecer. Tudo isso eu vou explicar agora, se preocupa não. Vem aqui para minha tela que eu vou te mostrar exatamente na prática. Vamos lá, o primeiro ponto que a gente vê aqui é que o Trello já te avisa aqui, né, que eles estão limitando a 10 colaboradores. Esse vídeo eu meio que vou narrando aqui, tá? Então acho que vai ficar até mais fácil para vocês entenderem, porque eu vou falar tópico por tópico. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é um colaborador. Um colaborador, ele tá dentro do seu workspace. Então você tem um workspace, ou seja, imagina um quadro. Você tem um quadro no Trello e o conjunto desses quadros é um workspace. Normalmente ele vem escrito lá como minha área de trabalho, my workspace. Normalmente vem com esse nome, tá? E o que acontece? Dentro disso daí você tem colaboradores dessa área de trabalho. E o que é um colaborador? São pessoas que estão no seu espaço de trabalho, são pessoas que são convidadas, ou seja, ele não é membro, mas às vezes ele foi lá e foi convidado para um quadro. Como assim? Eu tenho um workspace da minha empresa, mas eu tenho um fornecedor de fora que ele não tem acesso a todos os quadros, ele só tem acesso a um quadro específico. Ele também entra ali como colaborador. E também convites pendentes ali para qualquer quadro, no espaço de trabalho. Tudo isso eles definem como um colaborador. E o que não conta para eles como colaborador? Qualquer pessoa que seja membro apenas de quadros fechados no seu espaço de trabalho, ou seja, você tem lá o seu espaço de trabalho e você tem um quadro totalmente fechado que ele não é para todo mundo que está no espaço de trabalho, ele é um quadro privado seu, tá? Essa pessoa, você convidou, sei lá, eu tenho o meu aqui de tarefa, já convidei meu irmão, não tem nada a ver, esse quadro é fechado, só minhas coisas, ele acaba não sendo um colaborador. Por quê? Porque ele está exatamente nesse quadro. Mas esse quadro está dentro do meu workspace, mas se ele é privado, ele não conta, tá bom? E aí são membros desativados, contas desativadas, por isso aqui não conta, tá? E aí ele pergunta, como é que eu posso saber quantos colaboradores eu tenho? Aqui ele dá um exemplo, tá? Se você abrir seu Trello, você pode ver lá exatamente, Workspace Members, ou seja, ele fala que tem 7 pessoas, e aqui são quantos convidados você tem mais 6. Então, qual que é o ponto? Aqui ele fala que você tem 7, você tem 6 convidados, e aí esses convidados, lembrando, convidados, espaço de trabalho, é um colaborador, então ele entra aqui nessa soma. E aí acontece, aqui tem 13, né, dá pra ver, 7 mais 6 convidados, só que o que vai mudar agora? Em vez de 13, vai ser limitado a 10 colaboradores. Então, qual que é a parte ruim disso daí? Esse exemplo aqui, esse Acme aqui, por exemplo, ele não conseguiria mexer no workspace dele. Não ia conseguir mexer em nenhum quadro. Ou seja, ele tem mais do que 13. Os quadros dele vão virar só visualização. Ele não vai conseguir mexer. Paulo, mas 3 pessoas não vão conseguir mexer? Não, todo mundo não vai conseguir mexer. Até ele arrancar 3 pessoas e ficar só com 10. Quando ele arrancar 3 pessoas, vai ficar apto para todo mundo mexer, porque ele só pode ter 10 colaboradores. Então, tá vendo? Se seu espaço de trabalho estiver com 10 ou mais colaboradores, você não vai poder adicionar pessoas novas, ele vai ficar somente visualização. E aí o que acontece? Daqui é só no plano gratuito. O plano pago não altera nada, tá? Então você vai poder ver o espaço de trabalho, tudo que você tem, tá vendo? Só não vai poder alterar nada. Então meio que ele congela o seu quadro, você não pode mexer nada até você reduzir ali para 10 colaboradores, tá bom? E aí ele fala, mas eu tenho mais de 10, o que eu posso fazer? Eles são bem nítidos aqui, você pode pagar. Se você quer ter mais do que 10, você vai ter que pagar. Pablo, existe uma gambiarra e tal? Cara, pode até existir, você criar vários espaços de trabalho e tal, pode tentar fazer essa gambiarra. Eu posso até tentar estudar aqui o que dá para fazer, mas a princípio você vai ter que pagar se você tem mais do que 10, tá bom? Se você é cliente também educacional, ou seja, eu sou aluno, ou você não tem fim lucrativo, você pode tentar fazer o upgrade e conseguir alguns descontos. Vamos clicar aqui para ver os descontos. Traduzir aqui. Então o que acontece? Existem algumas assinaturas que você consegue 75% de desconto, tá? Que aí é o Trello padrão, aqui você consegue. Existem outros com 100% de desconto, que aí você pode ver que não tem Trello aqui. Então basicamente você consegue 75% de desconto, se você for sem fins lucrativos. E aí o que você consegue fazer? Você precisa estar qualificado para isso, tá? E aí depois que você tiver qualificado, você consegue preencher esse formulário aqui, É
É um formulário onde você solicita tudo isso e depois que você solicita, eles aprovam se você pode ou não ter o desconto. Pablo, o que eu preciso para ter ali o desconto? Vamos lá, vamos abrir aqui. Então você não defende qualquer partido político, é contra, não discrimina. Ele meio que tem alguns padrões dele, tá? Ah, fez sentido para mim, tudo isso. Isso daqui são para organizações sem fins lucrativos, tá? Fez sentido? É só preencher aquele formulário que a gente entrou agora há pouco e você consegue o seu desconto. Agora voltando para cá, caso você já tenha ali um plano que é pago e tudo, você não precisa se preocupar. Ele vai continuar normal. Todas essas alterações são só para quem tem o gratuito. E aqui ele dá um tutorial também de como é que você remove as pessoas ali do seu espaço de trabalho. É super simples, quando você chega no... Você vai na página, cara, do lado da pessoa você vai clicar em remover. Super simples mesmo. Depois que você remove a pessoa, ela não consegue mais ver os quadros daquele workspace, ela só vai conseguir ver os quadros, então como público, que aí qualquer pessoa consegue ver, né? Só que ela não consegue fazer alteração no quadro. Ela só consegue ver o quadro. Pablo, eu tenho menos do que 10 colaboradores. Quero colocar mais colaboradores. Não tem problema, você pode convidar normal até 10, tá bom? E aí ele fala um pouquinho se você for administrador e tal. Então tem algumas coisas a mais aqui. E aí ele fala, tá, como é que isso daqui afeta o Premium e o Standard? Ele já fala, não afeta. Então isso aqui basicamente eu nem preciso falar muito. Ele já fala que não afeta e é isso. Então, no resumo, você vai ficar sem o Trello, sem poder usar o Trello se você tiver mais do que 10 colaboradores. Então, agora você já sabe exatamente o que vai acontecer, já se prepara e me fala se isso aí vai acontecer na sua operação. Ah, vou deixar um link na descrição também, que vai ser exatamente esse artigo, caso você queira saber mais. Agora, no comentário fixado eu vou colocar uma ferramenta parceira que conecta o seu Trello com o WhatsApp e você consegue fazer o registro gratuito nela através desse link que eu vou deixar. Lembrando, toda terça e quinta temos vídeo novo aqui no canal, então já aproveita para se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar um like, lógico, um comentário também. E na próxima tela eu já vou deixar alguns vídeos sobre Trello, já que você está nesse assunto, quer entender um pouco mais, eles vão ficar ali na próxima tela para você, fechado? Grande abraço, te vejo lá no próximo vídeo.